Oi pessoal, bem-vindo ao canal Bíblia e Teologia. Eu sou Antônio A.S. Júnior, fundador, desenvolvedor, gerador de conteúdo do Bíblia e Teologia. E esse é o vídeo Bíblia, Teologia e Atualidade 4, cujo tema será Fake News é crime. Só algumas informações antes de nós entrarmos no tema. Lembrando do Instagram, Bíblia e Teologia, segue lá, Dicas Bíblia e Teologia, o texto do sábado, vou colocar aí na descrição. E esses vídeos curtos de no máximo 10 minutos que eu voltei a gravar, é uma série sobre temas da atualidade e o que a gente pode ligar à Bíblia e à teologia a respeito deles. Os 3 primeiros vídeos foi live, né, sobre a pandemia do coronavírus, tá certo? E agora a gente vai dar continuidade sempre falando sobre um tema, um filme ou uma série a respeito. Também se inscreva no nosso canal se você não se inscreve. E também lembrando que como são vídeos curtos, eu posso falar algo, deixar passar algo, você pode criticar, falar, comentar aí, tá bom? Então a gente já vai entrar no tema agora. Fake news é crime? Esse é o tema hoje do Bíblia, Teologia e Atualidade 4, como já falei. Então, como a maioria sabe, está rolando um debate aí político e jurídico sobre fake news. Desde que houve a última eleição, esse debate começou a ser feito aí no âmbito nacional e até internacional, mas principalmente no Brasil, com relação às últimas eleições, porque houve ataques de fake news de ambos os lados. E agora o governo que se elegeu, que é o governo Bolsonaro, está sendo alvo de processos na justiça pedindo a cassação da chapa por causa muito de fake news, de títulos errados, de jogarem notícias falsas. E o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal estão investigando, né? Houve um julgamento semana passada, você deveria continuar esse inquérito, essas investigações. O Supremo Tribunal Federal decidiu por continuar. Então há um debate aí, né, nas redes sociais sobre fake news, se deve se criminalizar ou não, se a pessoa tem o direito, né, de divulgar fake news ou não. Lembrando que para debater de forma clara e inteligente, temos que saber definir, né? Fake news é o quê? Notícias falsas, tá bom? Antigamente não se havia tanto problema quando começou a surgir isso na internet. Começou a surgir bem devagar, com pessoas ali longe, mais pobres, que não tinha tanta influência. De repente, fake news virou uma arma, uma ferramenta de grupos poderosos, né, principalmente políticos, para atacar outros, criar desinformação, né, que é outro termo que tem que ser falado, desinformação. Então, isso está sendo aí analisado pelos nossos juízes, pelos nossos políticos, sobre fake news. A minha opinião pessoal é que fake news deve ser criminalizado do jeito que está. É desinformação. Nós temos a profissão jornalística séria, jornalistas cristãos. É outra coisa que eu falo, esse ataque a jornalistas é muito ruim, que há jornalistas cristãos, há jornalistas bons e jornalistas ruins, assim como há profissionais de todo tipo, bons ou ruins. Mas tem a profissão. E se eles erram, devem ser punidos por isso. Agora, fake news já é com o intuito, né, de provocar uma desinformação, de provocar um erro, tá bom? Então, minha opinião pessoal é de que deve ser criminalizado. Mas, além desse âmbito jurídico e político, há um âmbito também espiritual. Fake news nada é do que o velho pecado que na Bíblia é falado como falso testemunho, tá bom? E ele está nos 10 mandamentos. A versão que eu vou ler aqui primeiro é da NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Ele é o nono mandamento dentre os 10. Não dê testemunho
falso contra ninguém. E essa versão da Bíblia de Jerusalém eu achei bem interessante. Ela diz o seguinte: não apresentarás um testemunho mentiroso contra o teu próximo. Só vou beber um gole de água aqui. Então, fake news é o velho pecado do falso testemunho, da fofoca. Muita gente não entende o que é fofoca. Fofoca é justamente você falar algo de alguém sem provas, sem ter como comprovar algo que não é fato, tá bom? Você pode achar que é, mas não é, e você começa a falar como se fosse fato. Esse é o velho pecado do falso testemunho. E além de ser um pecado no antigo Israel, era um crime. A pessoa era condenada por falso testemunho e era acusada e levada a um tribunal e julgada, e se fosse provado o falso testemunho, poderia ser até pena de morte. Então, se vai ser crime, se não vai ser, não sabemos, mas é pecado. Como cristão, nós sabemos que é errado, fake news. Outra coisa também, teoria da conspiração. Infelizmente, quantos cristãos divulgando teorias da conspiração como se fosse verdade, tá bom? Eu às vezes leio teoria da conspiração, assisto, vejo, mas é diferente de você divulgar como se fosse verdade. Quando você divulga como se fosse verdade, você está cometendo o pecado do falso testemunho. Uma coisa que não tem provas, que não tem documentos, né? Não é fato, não é real. Mesmo que a pessoa fale, dê desculpa, não, é porque estão escondendo os documentos, é porque os políticos poderosos, mas estão escondendo, se ninguém tem, não devemos falar que é verdade. Tá bom? Você gostaria que alguém falasse algo sobre você para alguém, falando, olha, ele fez isso, isso, isso. E a pessoa perguntasse, mas você tem provas disso? Falou, não, não precisa, ele esconde as provas. Então, temos que tomar cuidado, cuidado para não divulgar como se fosse verdade fake news, como se fosse verdade teorias da conspiração, tá bom? No Brasil, uma mulher morreu uma vez no início dessas fake news que divulgaram que ela era uma sequestradora de crianças. E as pessoas acharam ela na rua e partiram para cima dela e ela acabou morrendo por causa disso. Outra coisa, Jesus foi vítima. Jesus foi vítima de fake news, de teorias da conspiração, onde ele ia, onde ele pregava, onde ele fazia os milagres. Sempre as pessoas estavam comentando, né, quem é ele, como ele faz isso, de onde ele vem, e sempre falavam algo errado, algo mentiroso a respeito de Jesus, a ponto de alguns divulgarem que Jesus expulsava os demônios através dos demônios. Foi a pior fake news, não é? Que divulgaram sobre Jesus antes aí do seu julgamento, sem falar no seu julgamento que deram vários falsos testemunhos contra ele, mas divulgaram essa fake news de Jesus. Imagina, estaria no Facebook, no Instagram, onde Jesus expulsa o demônio pelo príncipe dos demônios, por Beelzebul. Ele não é de Deus. Pensou, iriam colocar isso no Facebook, iriam colocar isso no Instagram, iriam fazer um vídeo no YouTube, e de repente muita gente estaria acreditando e desacreditando no ministério de Jesus. Foi o que aconteceu na época, tá bom? Então, nós devemos procurar falar a verdade, ter paciência com os fatos. Se não tem provas, se não tem documentos, se não tem testemunha, não é verdade. Mesmo que seja verdade daqui a pouco, mesmo que se descubra daqui a pouco, não é verdade. Extraterrestres não existem, não tem nenhum fato verdadeiro. Teorias da conspiração, o próprio nome diz conspiração. Então, como cristãos, quem é cristão, principalmente, tem a responsabilidade, né, diante de Deus, de não repassar informações que não são provadas, para que não venha acabar com a reputação de pessoas, para que não venha causar mal-estar, não venha causar até crimes por causa disso, tá bom? Então, sempre preze em falar a verdade. Se você gosta de teoria da conspiração, como eu,
também gosta um pouco, diga, isso é teoria da conspiração. Isso não é provado. Não fale como se fosse já verdade. Ok? Muito obrigado aí quem assistiu. Se inscreva no nosso canal. Isso foi Bíblia e Teologia e Atualidade 4. E até o próximo Bíblia, Teologia e Atualidade.